E aí, seguimores, tudo bem? Vamos falar hoje sobre confiança, sobre preocupação, o que vocês acham? Para isso, a gente vai usar a passagem de Mateus 14, que Jesus e Pedro estão andando sobre as águas, e eu vou ler para vocês a partir do versículo 24. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, Jesus, porém, lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas onde está. Aí Jesus respondeu: Venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: gritou: Senhor, salve-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que duvidou? Já começa errado com Pedro colocando Jesus à prova, porque Jesus já tinha realizado vários milagres na frente de Pedro. E aí Pedro fica: se é você mesmo, então me chama para ir aí. Sendo que, ele já tinha visto vários milagres. E muitas vezes isso acontece com a gente. Quantas coisas Deus já fez pela gente, já livrou a gente de morte sem a gente saber. Ele cuida da gente, da saúde, sabe, da prosperidade. Mesmo na dificuldade, ele tá ali com a gente e a gente ainda fica duvidando da capacidade dele de fazer as coisas. Isso que aconteceu não era uma falha de caráter de Pedro, não é que ele não confiava em Jesus. Ele só, duvidou, sabe, na hora, assim, deu uma coisa nele. Isso que aconteceu foi uma coisa, assim. E às vezes acontece isso com a gente também, né? A gente sabe de todo o poder de Deus e às vezes a gente duvida também, né? E a gente tem que tomar cuidado para que isso não vire hábito. Então, sempre quando acontecer, a gente já tem que ir repreendendo esses pensamentos que querem balançar a gente. Aqui na passagem, a gente percebe que Pedro só afundou quando ele começou a reparar nas coisas que estavam acontecendo do lado dele. Ele tirou o foco de Jesus e começou a reparar no lado. Começou a reparar no vento que estava forte, no mar que estava agitado. E aqui, Mas quando reparou no vento e nas ondas, começou a afundar e gritou. E é isso que acontece quando a gente perde o foco do alvo. Sabe, Deus chama a gente para caminhar na direção dele, ele dá um foco e uma direção pra gente. E a gente tem que ir nessa direção, confiando nele, confiando no poder dele e não prestando atenção no que está acontecendo do lado. Não, sabe, preocupado com o que está acontecendo do lado. Deus, quando ele chama a gente, né, para seguir o caminho dele, ele está chamando a gente para viver o sobrenatural. Porque se fosse pelo natural, né, a gente nunca teria dúvida, não teria toda essa coisa, assim, se fosse pelo natural, Pedro não pediria a prova. E aí, quando a gente começa a perder o foco do alvo, a gente começa a atolar naquilo que a gente acha que tudo bem, se preocupar. Se Deus falou pra gente, a gente não tem que duvidar de nada, sabe? A gente tem só que ir e fazer. Deus foi e chamou Abraão pra ir mudar de terra lá. Largar da parentela dele e mudar de terra. Abraão, ele não questionou, ele não duvidou, né? Ele nem sabia para onde ele estava indo, ele só foi lá e foi. E essa confiança que a gente tem que ter em Deus. A gente tem que acreditar que a gente vai pôr o pé e Deus vai pôr o chão, sabe? Gálatas 5 vai falar sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é paz. E o contrário de paz é preocupação. Deus não fez a gente para ser preocupado, sabe? Deus fez a gente para ter abundância nos frutos do Espírito, né? Na nossa vida. Então a gente tem que ter paz, a gente tem que deixar a preocupação de lado, a ansiedade de lado e aprender a realmente confiar nele. E isso é uma característica dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vivem em paz e em confiança. A gente anda olhando para o lado, se a gente anda mexendo no celular,
se a gente dirige, mexendo no celular, fazendo essas coisas, chega uma hora que a gente bate o carro, a gente atropela alguém, a gente tropeça no chão, cai, e é isso que acontece quando Deus chama a gente para andar na direção dele, e a gente aqui, ó, fica disperso, fica panguando, não fica prestando atenção no caminho onde a gente está indo, e a gente tem que ter esse senso, né, de focar. Quando a gente está andando na direção de Deus quando chama a gente para andar na direção dele, ele está protegendo a gente, ele está guardando a gente. Então, ele chamou a gente para andar na direção dele. Pode vir pessoa tacar pedra em mim, pode vir pessoa colocar um obstáculo na minha frente, eu vou continuar seguindo, porque Deus vai limpando o caminho e Deus vai protegendo a gente. Só que a gente tem que confiar em Deus. Provérbios 3:5 vai falar: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Se Pedro dependesse do entendimento dele, na hora que Jesus falasse que para ele andar sobre as águas, Pedro ia falar: lógico que não, né? Eu vou cair na água, mas a gente tem que confiar no sobrenatural. Já falei, a gente tem que deixar o natural de lado, aquilo que a gente acha que é impossível acontecer, e começar a focar no sobrenatural de Deus. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confie nele, e ele fará tudo. Se é bíblico, por que a gente fica duvidando que Deus vai fazer tudo? Ai, eu não entendo. Deus não deixa os seus filhos desamparados. Jeremias, quando ele foi levar lá a palavra ao povo, Jeremias era um profeta que era chamado para falar lá para a população de Judá e de... não lembro direito, mas ele era chamado lá para falar as palavras de Deus e tal. Só que por causa disso, o povo queria matar ele, queria traçar ele. E aí ele ficava com medo, né? Claro, quem que eu não teria medo? Mas aí, em Jeremias 15:11 vai falar: o Senhor respondeu: eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição. Seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Deus, ele não deixa os seus filhos desamparados. Quando ele pede pra gente fazer alguma coisa, ele cuida da gente, ele protege da gente, ele protege a gente, ele dá segurança pra gente. Então não tem muitos motivos pra gente ficar duvidando da palavra de Deus, sabe? A preocupação não é uma virtude dos filhos de Deus, a gente tem que aprender a confiar. Quando a gente aprende a confiar plenamente em Deus, completamente em Deus, e focar só nele, tudo que a gente precisa vai ser acrescentado. Buscar o primeiro reino de Deus, reino dos céus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então a única coisa que a gente precisa fazer, se preocupar, é buscar a Deus. O resto tudo ele provê pra gente. Amém?